Ontem eu estava assistindo um podcast e eu gostei muito, né, desse assunto. Vou colocar um pedaço aqui da polêmica, né, do podcast e da pergunta. Logo em seguida eu vou explicar qual é a dinâmica e no final eu vou colocar uma partezinha da protagonista da história, né, também explicando o motivo, né, por que ela crê e por que ela falou daquela forma. Compartilha, siga, tá? Esses vídeos foram tirados do canal do Alessandro Santana, tá bom? O Negão, mais conhecido como Negão. Bem bacana, se você quiser se inscrever, compartilha lá, né? Espero que esse vídeo te edifique, né? E faça você refletir sobre o que é ser cristão. Do Silver Tricks, acho que é assim que fala. Sou gay, cristão e conservador e ultimamente me questiono sobre o tema. Vocês acham que é incompatível ser gay e cristão ou ser gay e conservador? Quer começar, Pietra? Vamos cada um responder essa? Não, se posso. Em relação ao conservadorismo, é totalmente compatível. Então, inclusive, a gente tem grandes amigos. Pô, tem o Dom e o Márcio, que são amigos meus que eu adoro de paixão. Eles eles têm um grupo que chama Gays com Bolsonaro, né? Que acabou ficando esse nome, mas assim, na verdade são gays conservadores. E a demanda, a adesão que tem de gays que se sentem excluídos da militância LGBT que procuram ele. Porque o que um gay conservador quer? Ele é gay, ele quer viver a vida dele, ele não quer ficar impondo nada pros outros, ele quer fazer o que a gente estava falando aqui. Ele sai do trabalho dele, aí ele vai ter a vida pessoal dele, entendeu? Ele não quer ficar lacrando em cima da situação, eu não sei como é que fala. Que é o essencial. Quem tem a ver com o que você faz na tua vida amorosa, o que você faz dentro do teu quarto, entendeu? Ninguém tá nem aí. Sim. Então, é totalmente compatível. Em relação ao cristianismo, eu sou cristã, sou bastante cristã. O cristão, por si só, já parte da premissa de que ele não julga nada, né? Que Deus que vai julgar. Então, assim, um cristão também não deve ficar apontando e falando você não pode ser gay, cristão. Em Cristo. Então, e Cristo, para mim, é o melhor exemplo. O cristão tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, assim, eu estou interessada na minha salvação. Não cabe a mim apontar para quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, isso é ele com Cristo, ele com Deus. Então, enfim. Eu vejo assim também. Para mim, Oi. Achei muito interessante. Ontem eu estava assistindo um podcast e a Pietra, ela foi questionada, né, se pode um homossexual ser cristão. Irmãos, e ela respondeu que sim. E sabe o que acontece? Logo em seguida ela foi bombardeada falando que agora não se fala mais a verdade e tal e etc. Só que o que acontece? E ela ficou muito revoltada e disse assim, olha, um monte de cristão hipócrita, né? Eu sei que na Bíblia, disse ela, né, diz que é pecado. Eu não estou dizendo que a Bíblia não diz que é pecado, mas eu não estou aqui para julgar, é uma coisa individual de cada um. E aí eu vou trazer a explicação bíblica, à luz da Escritura, o que ela quis dizer com isso, porque ali ela não explicou. Mas eu concordo com ela. Na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte, que ela não é juiz, ela não é árbitro, né, entre as pessoas. A Escritura diz que o único juiz, aquele que vai julgar o coração dos homens, julgar as atitudes dos homens, é Deus. Apesar de a Escritura ela trazer vários ensinos, vários mandamentos a respeito do que é pecado e o que não é pecado, a Bíblia diz que não é por causa das obras que nós somos salvos, mas pela fé em Jesus Cristo. E isso quer dizer o seguinte, que ainda que eu tenha uma vida não totalmente transformada, eu posso sim crer que Jesus é o meu Salvador e estar lançando os meus anseios, as minhas súplicas, porque eu estou num processo de metanoia, de mudança. E esse processo na vida de cada um vai depender de cada tipo de vida, de cada tipo de atitude, de cada tipo de processo, porque não são todos que ainda já chegaram à estatura de varão perfeito. É para isso que a igreja foi constituída, para que aponte as pessoas para a estatura de varão perfeito. Então, na caminhada da vida, no processo de crescimento das pessoas, elas vão largando o eu, abandonando o eu, e sendo liberta pelo Senhor, pelo libertador. Então, não é pelas obras que nós somos salvos, mas sim pela fé, para que ninguém se glorie. E é claro que dentro da igreja nós vamos ter pessoas que ainda mentem, que ainda roubam, que ainda são orgulhosas, que ainda andam em avareza, porque dentro da igreja a Bíblia diz, eu vim para os doentes, eu vim libertar e salvar os doentes. Então,
eu aqui estou trazendo essa explicação porque eu achei bem interessante. Primeiro, o tipo de julgamento, né, sobre ela, sem tentar entender o que de fato ela estava dizendo. Ela estava dizendo, olha, se ele se diz cristão e ele reconhece que Jesus é o Salvador dele, quem sou eu para julgar isso? Apesar da atitude dele ainda não ser uma atitude transformada, não sou eu que julgo isso, é o Senhor. Porque se ele está apontando para Cristo, a Bíblia diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que Cristo também seja levantado. A serpente era liberto quem olhava para ela, quem confiava nela. Então, se essas pessoas, né, seja homossexual, seja qual for o tipo de conduta que essa pessoa tem, ela começa a olhar para Cristo, ela começa a esperar em Cristo, ela sim está caminhando para ser salva, para ser completa, para ser preenchida totalmente. E lembre-se, o Espírito Santo convence o mundo, né, da justiça, do pecado e do juízo. Mas a mudança, ela é um processo. Por isso, irmão, não fique assustado quando as pessoas dizem isso. Pelo contrário, é o amor que liberta. Mas o amor de que forma? O amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. Nós temos que ter paciência, longanimidade, bondade, ao ponto de esperar, suportar a mudança na vida das pessoas, porque nós temos que ter paciência. Todos nós temos um processo, todos nós temos um nível de prisão ao qual precisa ser liberada pelo Senhor. E essa unção que quebra todos os julgos, vai quebrar os julgos da nossa vida que nos fazem andar por caminhos errados. Por isso, não esqueça, sim, posso ainda ter pecados, mas não mais pecador, porque eu estou olhando para Cristo, aquele que me liberta. Pense nessa mensagem, medite nessa mensagem, você não é o juiz. Só há um que é juiz. A Escritura ela serve para ensino, exortação e edificação. E ela te ensina o caminho. Mas quem convence o mundo, quem convence o homem é o Senhor. Deixa o Senhor convencer o mundo. Não faça isso porque não é o seu papel. É o papel de Deus. Deus abençoe. Medite, compartilhe. Dê o seu like aí nessa mensagem. Deus abençoe. Foi interessante. Adão Silva mandou um superchat aqui dizendo o seguinte: por isso o comunismo está dominando. Dizer que está tudo bem de acordo com a Bíblia, ser gay é um absurdo. Na verdade, ele nem escreveu ser gay, mas eu não vou colocar do jeito que ele colocou. Peraí, mas você vê, isso é um troço que me tira do sério. As pessoas colocarem palavras na minha boca. Eu defendi que um cristão não deve apontar para o outro. O que eu deixei bem claro aqui, como é que é o nome desse fulano? Cada um lê a Bíblia. O Adão. O Adão. Então, você presta atenção, Adão. Você Adão volte, comeu a maçã você volte, tá... Adão. Não, Adão comeu uma maçã estragada, hein, sei lá, com um bicho. Volta o vídeo, Adão, volta o vídeo e ouça o que eu falei, porque isso aí que você tá falando, cara, ou você tá deturpando de forma mau caráter o que eu falei, ou você não sabe escutar direito. Eu falei o tempo todo que todo mundo tem uma Bíblia em casa, todo mundo pode ler o que está escrito na Bíblia. Não sou eu que vou aqui ficar falando o que está na Bíblia. Então você abre a tua Bíblia e leia. Ele ainda não, isso aí é uma coisa de imbecil falar um troço desse, entendeu? Que pregado, hein, Adão? Não, sério. Jesus morreu por falar a verdade e cristãos é seguidor de Cristo. Adão perdeu para duas mulheres já, hein? Pra Eva e agora, velho. Se você começar a ler os comentários, você vai surtar, sabe, né? Você não pode levar a sério. Eu leio às vezes. Não, mas não pode levar a sério. Não, eu não tenho problema que me xinga, eu não tenho problema que me chame de burro, o que quiser. Agora, eu tenho um problema quando a pessoa mente que eu falei algo que eu não falei. Aí isso é um problema sério pra mim. Adão tomou uma pregada ao vivo. Acontecer. Eu não queria ser o Adão agora. Não, mas ainda bem que tá gravado, é só voltar e ouvir, né? E aí eu acho o seguinte, Adão vai ser desmascarado. Eu acho o seguinte.